Imagina que maravilha que seria se a nossa mama fosse transparente e ainda graduada em ml. Só assim a gente saberia com certeza a quantidade de leite que o bebê tomou e assim a gente ficaria tranquila em relação à nossa amamentação. Mas como não é assim, como é que a gente faz então para saber se o bebezinho realmente ficou satisfeito só com leite materno? Vem comigo! Oi meninas, eu sou a Andressa Bortolasso aqui do Sintonia de Mãe, sejam bem-vindas aqui no canal. Se você é nova por aqui, lembre-se de se inscrever agora, ative o sininho para que você seja avisada de todos os vídeos novos que eu for postando por aqui. Bom, hoje a gente vai então conversar sobre a saciedade do bebê, como a gente saber se o bebê está sendo sustentado, se o leite materno está sendo suficiente para ele, e vamos também conversar um pouquinho sobre a capacidade gástrica do bebê, que isso é uma coisa que influencia muito. Então, quanto de leite que o bebê realmente precisa ingerir para cada idade, de acordo com o desenvolvimento dele. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que quando o bebezinho nasce, o sistema digestório dele nunca trabalhou. Isso é uma coisa que normalmente a gente não pensa. A gente quer que o bebê nasça e já começa a se alimentar. Se o bebê não mama, a gente já fica preocupada. E principalmente existe uma preocupação muito grande das mães em relação à descida do leite. Então esse é o conceito que eu quero deixar aqui já para começar a nossa conversa. Vamos imaginar que a natureza, assim como em todos os aspectos da natureza, ela é muito sábia e as coisas que acontecem naturalmente acontecem normalmente de forma muito perfeita. Então, a natureza já pensando que o bebê vai ter que ter um tempinho para aprender a mamar e que essa mãe também vai ter que ter um tempinho para que o organismo dela entenda que o bebê nasceu e que agora ela precisa produzir leite. Esse tempo, esse time aí já fica protegido pela natureza. Então o bebê já nasce com uma reserva para que ele aguente alguns dias até com que tudo se encaixe, tudo se ajuste, mãe e bebê vão se conhecendo e as coisas comecem a andar. Então, fique tranquila em relação aos primeiros dias do bebê. É muito importante, claro, ter o acompanhamento do médico, do pediatra, ter todo esse monitoramento do bebê. É muito importante a gente entender que está tudo bem. Normalmente ocorre tudo bem e tudo perfeitamente. Então a gente não vai esperar que nos primeiros dias, que ainda na maternidade, o seu leite jorre, que esguiche leite. Isso não vai acontecer. Ou se acontecer, acontece com pouquíssimas mães. O que acontece é que com a saída da placenta do nosso organismo, o nosso organismo vai entender que, opa, tem bebê, se o bebê não tá mais na barriga, quer dizer que tem alguém lá fora precisando de leite e estando com fome. Então vamos lá, glândula mamária, vamos começar a produzir. Então é a saída da placenta que comanda essa produção e essa ejeção do leite nos primeiros momentos aí de nascimento da vida do bebê. Então esse comando é feito pelo corpo da mãe. No segundo momento, esse comando passa a ser pela sucção do bebê. Então, imagina, seu bebê nasceu, ele ainda não veio mamar, mas você já começa a produzir o colostro, que é o primeiro leite, esse leite sagrado, esse ouro líquido, que a gente chama que é um leite muito concentrado, muito poderoso. E atenção, o colostro não precisa ser produzido em grandes quantidades, aliás, nem deve. Porque o estômago do bebê nessa fase é tão pequenininho, ele tá lá todo colobadinho aqui. Eu tenho um modelinho aqui pra mostrar pra vocês. Imagine que o estômago do bebê é mais ou menos desse tamanhinho aqui. E ele tá todo fechadinho, ó, tá? Ó lá, todo fechadinho. E aqui então, qual é a quantidade de leite que consegue preencher isso daqui? De 3 a 5 ml. Essa é a capacidade gástrica do bebê nesse momento. Só para vocês terem uma noção, uma noção do tamanho desse estômagozinho, ele é semelhante a uma cereja, tá? Então, bem pequenininho. Então, por isso que a gente não precisa se preocupar com a quantidade de colostro que a gente tem. E além disso, como o colostro é muito concentrado, uma gotinha de colostro é muito poderoso. Esse leite, ele não tem a função de engordar o bebê nesse momento. O que o bebê precisa?
ele estava num ambiente totalmente estéril, livre totalmente de bactérias. E ele nasce para o mundo e nas primeiras 7 horas de vida aqui fora, as bactérias começam a colonizar esse organismo. As bactérias boas, a gente espera que sim. E aí, então, o bebê precisa se proteger também das bactérias ruins. E o colostro, ele serve exatamente para isso. É a primeira vacina do bebê. Por isso, é muito importante a gente cuidar para que esse bebê realmente receba o colostro. E nesse momento, é muito importante a gente evitar, com todas as nossas forças, de introduzir leite artificial. E eu vou explicar por quê. Porque, primeiro, a gente interfere na ação do colostro, que está fazendo o trabalho dele lindamente. E segundo, porque o estômago do bebê, que é tão pequenininho, com a introdução do leite artificial, que normalmente é dado numa quantidade maior do que se o bebê fosse mamar por ele mesmo, sozinho. Quando o bebê vai mamar sozinho o colostro, a mãe vai produzindo um pouquinho de colostro, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vai acontecendo um aumento gradativo e o bebê também vai conseguindo engolir cada vez mais, ingerir cada vez mais. Então, esse estômago que estava bem apertadinho, né, todo colabadinho aqui, ele começa a se abrir e a receber pela primeira vez alimento. Quando a gente, logo de cara, a gente vai lá com uma chuca, sei lá, de 5, 6, às vezes até 10 ml, o que a gente faz? A gente estufa esse estômago. E aí o bebê vai dormir por muito tempo, então vai pro peito menos, né? Isso não é legal, porque a partir, lembra que eu falei do segundo momento, essa produção de leite, a manutenção da produção de leite vai depender não mais do organismo da mãe, mas sim da sucção do bebê. Então, o bebê, especialmente nos primeiros dias, precisa ir para o peito, nem que seja toda hora. Isso é muito comum. E às vezes a gente estranha isso, porque a gente fala, poxa, será que o meu leite ainda não desceu? Porque o meu bebê tá querendo vir toda hora mamar. Não, gente, isso é estímulo mesmo. A natureza é sábia, o bebê precisa fazer isso nos primeiros dias. E se o bebê não estiver fazendo, a gente precisa estimular o bebê. E se mesmo estimulando, o bebê não tá respondendo ainda, porque ainda não caiu aquela ficha que nasceu, ainda tá muito sonolento, muito preguiçoso, a gente precisa então estimular a nossa mama através de ordenhas. E a gente, aquele leitinho que a gente tirar, mesmo que seja gotinhas, a gente ir ofertando pro bebê numa colherzinha, ou num conta-gota, ou numa seringa. Então isso é super importante. Nós precisamos sim garantir a alimentação do bebê e precisamos também proteger a amamentação nesse momento. Nesse momento, toda vez que a gente coloca o complemento com leite artificial, nós estamos interferindo muito negativamente no processo da amamentação. Então, é claro que em alguns casos é necessário, né, a introdução do complemento, mas isso só o seu médico vai poder te indicar e saber o momento melhor para isso. E mesmo assim, mesmo quando houver essa indicação, eu recomendo, eu como mãe aqui, recomendo fortemente que você questione se realmente é preciso, se não dá para esperar um pouquinho mais e por que tá sendo preciso isso, tá bom? Porque eu tô falando isso, gente, porque eu sei que essa prática é muito comum nas maternidades e muitas vezes daria para esperar um pouquinho. É muito importante que você tenha essa consciência do quanto importante é o seu bebê receber o colostro puro. Isso é muito importante. Bom, se está correndo tudo bem, a mãe está produzindo o colostro, lembra, gotinhas, e o bebê tá conseguindo fazer a sucção, tá indo pro peito, tá ficando no peito toda hora. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, o Felipe, na maternidade, todo o tempo que tá lá, a gente ficou junto, ele ia pro peito a cada hora. E isso foi muito importante, porque ele já saiu da maternidade e não tinha perdido peso, aqueles 10% que normalmente é comum se perder por conta do inchaço do bebê, mas o Felipe não perdeu, porque ele ficou no peito praticamente o tempo todo, que ficou lá comigo, recebendo de gotinha em gotinha, gotinha em gotinha o colostro. No primeiro dia, a minha mãe ficou comigo, então a minha mãe já, embora ela não tenha conseguido me amamentar, ela só conseguiu ter sucesso na amamentação no terceiro filho. Eu conto um pouquinho a história dela aqui, vou colocar aqui no card pra vocês. Mas ela soube me ajudar, porque ela já era profissional na área da saúde, ela também é odontopediatra, assim como eu, e ela também já trabalhava com amamentação, a gente fazia muita coisa juntas já nessa época. Então, ela entendeu o que estava acontecendo, ela me ajudava ali. No segundo dia, a minha sogra veio ficar comigo. A minha sogra não conseguiu amamentar os 3 filhos. Então, ela tinha uma cultura, ela tem, na verdade, né, uma cultura de mamadeira. Então, quando a gente chegou lá, eu tava lá no hospital, enfim,
E o Felipe vindo pro peito toda hora, ela, nossa, mas acabou de mamar, mamou de novo, vai mamar de novo, assim, eu percebi, assim, que ela estranhou aquela situação. E aí, quando o pediatra foi passar no quarto, ele pegou e virou pra mim e falou assim: Andressa, de quanto em quanto tempo o bebê tá mamando? Aí, antes de eu responder, a minha sogra já respondeu: tá indo o doutor toda hora pro peito. Aí ele falou assim: é isso mesmo? Eu falei assim: ele tá aqui comigo toda hora, enfim, eu tô disponível aqui pra ele. Ele falou assim: olha, então, se isso estiver acontecendo amanhã, até amanhã de manhã, eu vou passar aqui no quarto de novo, e se isso continuar acontecendo, eu vou deixar uma prescrição de um complemento, porque pode ser que o seu leite ainda não tenha descido. Aí eu falei, meu Deus, vou ter trabalho. Mas eu via que o Felipe tava sugando bem, eu já tava fazendo as correções da mamada, eu já tava fazendo ordenha, eu já tava oferecendo pra ele. Ele tava conseguindo, ele tava muito bem, sabe? Ele tava muito bonitinho, ele tava bem... Você percebe que a criança tá super bem mesmo, né? E aí eu falei assim, não, eu não vou dar, tá tudo bem, eu tô vendo, tá sugando, tá disponível o peito, o meu colostro já tinha descido. E aí, então, no outro dia que ele passou lá, olha só o que aconteceu, ele voltou e perguntou, e aí, Andressa, como é que tá? Eu falei assim, hoje tá melhor, as mamadas estão se passando mais. Ela falou assim, não tá não, a minha sogra. Eu tinha anotado naqueles guardanapinhos que veio da cozinha, guardanapinho de boca, todos os horários que o Felipe tinha ido pro peito. E realmente tinha feito uma lista enorme. Mas enfim, ele pesou, viu que tava tudo bem, a gente já tava saindo, indo pra casa naquele momento, ele viu que o bebê tava bem, não foi prescrito o complemento. Mas se eu não tivesse tido essa informação de que isso era normal, de que sim, tava tudo bem, que o bebê nos primeiros dias vai ficar pendurado no peito, porque primeiro, acabou de nascer, ele quer ficar perto da gente. E segundo, aquele leite vai sendo administrado aos pouquinhos para a criança. Talvez eu tivesse ficado tão preocupada a ponto de ter pedido o complemento pro pediatra, que eu sei que muitas mães fazem isso, mas eu não julgo não. O importante é a gente ter informação. Então, se você tá grávida, conta aqui pra mim nos comentários também. Se você tá grávida, é muito importante que você já tenha essa consciência, porque aí você não vai estranhar tanto no momento. Um dos maiores problemas que a gente tem com a amamentação é quando a gente não entende o que está acontecendo e muitas vezes uma coisa que seria normal está acontecendo naturalmente, a gente acaba interferindo. E na grande maioria das vezes a gente atrapalha o processo. Bom, vamos lá então. O bebê vai crescendo e com 3 dias o tamanho do estômago do bebê já está diferente do momento do nascimento. Então, o estômago do bebê com 3 dias, ele se assemelha a um tamanhinho de uma noz, tá? Mais ou menos isso aqui. E agora, a capacidade gástrica é de 20 a 27 ml. Aumentou um pouquinho, mas nesse momento, se o bebê estiver indo para o peito, estiver fazendo estímulo através da sucção, o leite da mãe também está acompanhando esse processo. Então, nós, normalmente, nesse momento de 3 a 4 dias depois do nascimento, acontece o que a gente chama de apojadura, que é a descida do leite. A apojadura, então, é um momento crítico ali, né, da nossa amamentação e é um momento que a gente precisa ficar muito atenta. Por quê? Porque muitas mães têm alguns sintomas na apojadura que pode atrapalhar na amamentação que vinha acontecendo bem. Então, nesse momento, a nossa mama fica muito entumecida, muito inchada, pesada, quente e muitas vezes isso vem acompanhado com um desconforto também de ordem geral. A gente fica mais lenta, mais sonolenta, às vezes mais irritada, então normalmente isso mexe um pouquinho com a mãe. Mas o mais importante da gente entender é que a nossa areola e o bico vai ficar bem enrijecido. E nesse momento, a hora que o bebê for mamar, ele pode ter dificuldade de fazer aquela pega que ele estava fazendo anteriormente. E aí então o bebê, como a mama está muito dura, o bebê não vai conseguir fazer a extração de leite. E nesse momento, então, o bebê pode chorar, ficar mais irritado, às vezes pode até ficar com fome. Mesmo a mãe estando com o peito cheio de leite, o bebê não consegue chegar a esse leite. Então, o que é importante fazer nesse momento? É importante que você faça a expressão desse leite, faça a ordenha. Faça com que a sua areola fique bem molinha, bem flexível,
Para quê? Para que o bebezinho consiga abocanhar e fazer a pega correta. Você tomou todos esses cuidados, a sua mama então, a partir do momento da pojadura, ela vai começar a voltar ao normal. A sua mama não vai ficar pesada, enrijecida por muito tempo. Serão somente alguns dias. Depois disso, a mama começa então a desinchar, porque muito desse peso não é tanto uma produção de leite tão exacerbada assim, mas muito também é inchaço. Aquela glândula nunca trabalhou. Se for o primeiro filho, então, mais ainda. Mas ela está começando o trabalho dela depois do nascimento do bebê. Então, naquele momento, tudo é estranho ali para o seu corpo. Esse inchaço é normal, ele vai passar daqui a alguns dias. É muito importante você cuidar, sempre fazendo a expressão desse leite, não deixando esse leite ficar acumulado nas suas mamas, porque o acúmulo de leite faz com que você tenha uma diminuição do leite logo em seguida, porque libera no seu organismo o fator FIO, que é o fator inibidor da lactação. Então, toda vez que a mama está enrijecida, entumecida, que se estica, né? Você vê que está tudo esticado, tudo duro, o organismo entende assim, opa, tá tendo leite demais. Cérebro, vamos lá, vamos começar a diminuir essa produção, porque não vai caber mais leite ali, né? Então, olha só como a natureza é perfeita e tudo funciona como uma engrenagem perfeita. Então, o grande segredo nessa fase é você extrair todo o leite que você conseguir para o bebê pegar bem e para não desencadear o fator inibidor da lactação. Senão, logo em seguida, você vai ter uma queda brusca na sua produção de leite. Vamos supor que tudo está correndo bem, o bebezinho está mamando bem, ele sai do peito satisfeito, então ele fica molinho na hora que está mamando, você solta assim, ele baixa a mãozinha, isso são sinais de saciedade do bebê. E nessa fase, com uma semana de vida ainda, o bebê não tem muito horários para mamada, ele não tem assim uma amamentação muito regular, vamos dizer assim. Não é o momento ainda da gente exigir isso do bebê. O que é importante nesse momento é sempre você observar se o bebê está ingerindo leite, se ele está fazendo sucção efetiva. Ele não pode ficar no peito dormindo ou só chupeitando. Ele tem que estar ingerindo leite. Então, é muito importante que você comece a observar em que momentos que ele está fazendo sucção efetiva, em que momentos que o bebê está só chupetando no peito, tá? Bom, então vamos lá. Tá correndo tudo bem, esse bebê cresceu, essa mama também vai acompanhando a demanda desse leite. Então, o seu organismo agora vai passar a fazer uma regulação da quantidade de leite produzida. Vai acontecer um equilíbrio. Então, não vai produzir leite em excesso e nem de menos, se o bebê estiver sugando bem. E, principalmente, se não tiver nenhum tipo de bico artificial envolvido. Quando eu digo bico artificial, estou dizendo chupeta, mamadeira e bico de silicone. Quando a gente tem esses artifícios envolvidos, a gente pode sim estar interferindo na produção de leite que aconteceria normalmente no organismo do bebê. Bom, então vamos lá. O bebê cresceu, o estômago dele também cresceu, o leite aumentou. A partir então dessa primeira semana de vida, o estômago do bebê o tamanho já é semelhante a uma ameixa. Deixa eu procurar aqui para vocês. Aqui, certo? E a capacidade gástrica, então, é de 45 a 60 ml. Então, o bebê já precisa de um pouco mais de leite em cada mamada. Quando ele mama bem, faz sucções efetivas, ele fica mais satisfeito, ele começa, então, depois da primeira semana, a já começar a fazer mamadinhas mais regulares. Normalmente, se tá tudo correndo bem, ele não precisa mais ficar o dia todo no peito, como ele ficou lá nos primeiros dias. Já vai acontecer um intervalo entre as mamadas, de 1h30, 2 horas. Muito difícil passar disso, tá? Se o bebê estiver muito sonolento, às vezes a gente precisa, com 2h30, acordar o bebê para mamar nesse momento, até que a gente tenha certeza de que o bebê tá pegando peso, tá se desenvolvendo bem. Bom, depois disso, então, o bebê cresceu e nesse ponto a sua amamentação já está estabelecida. É isso que a gente espera. E o bebezinho com 1 mês, o estômago então tem mais ou menos o volume de um ovo de galinha, né? Um ovo grandinho até. E aí então o bebê já tem essa capacidade de fazer essa extração de leite direto na mama, se a gente ensinou ele, se a gente conduziu ele a fazer a sucção efetiva direitinho. E aí então nesse momento a capacidade gástrica de volume, né? O volume que o bebê teria que ingerir de leite, mais ou menos de 80 a 150 ml. Isso depende de criança para criança, depende de cada mamada
mamada, então algumas mamadas ele pode querer mamar menos, outras ele pode querer mamar mais. Às vezes ele vai pro peito só por sede e por isso que é muito importante a livre demanda e por isso que é muito importante a gente não estabelecer horários para as mamadas. Mesmo que seu filho estiver mamando complemento, é importante a gente prestar atenção nos momentos em que seu bebê realmente tem a necessidade de vir pro peito, né? Porque às vezes o bebê chora, a gente vai lá, põe uma chupeta, a gente não traz o bebê pro peito e seria um momento importante pro bebê estar ingerindo um pouco de leite materno ou então estar saciando a sua necessidade hídrica também. Então, gente, isso é muito importante. Normalmente eu vejo muitas recomendações, dá 15 minutos de peito e depois dá o complemento. Particularmente, eu acho isso um perigo para a amamentação. Então, a principal ideia aqui desse vídeo que eu gostaria realmente de passar para vocês é a seguinte, que a amamentação em livre demanda, ela tem um padrão completamente diferente de uma amamentação em mamadeira. Muitas orientações que a gente recebe e até mesmo a forma que a gente pensa, a gente está pensando dentro de uma cultura de desmame, uma cultura de padrão de mamadeira. Então, quando eu brinquei com vocês lá no comecinho do vídeo, dizendo que a mama devia ser transparente, graduada em ml, isso é um padrão de mamadeira. Pro peito, a gente não precisa nada disso. O que a gente precisa fazer é sempre observar se o bebê está realmente fazendo sucções efetivas. E se você quiser aprender mais sobre isso, eu deixei uma aula gratuita aqui para você, no link aqui embaixo. Você pode acessar essa aula, escolher o horário que você quer assistir, porque eu sei que horário de mãe não é tão fácil, né? Então eu deixei vários horários disponíveis aqui para você. Nessa aula eu falo sobre amamentação com sucção efetiva e dou vários exemplos de como você entender se o seu bebê realmente está fazendo sucção efetiva. E é muito importante também a gente trabalhar na livre demanda inteligente. Quer saber sobre livre demanda inteligente? Assiste essa aula também, que eu explico direitinho o que é a livre demanda inteligente lá. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero ter mudado essa chavinha aí na sua mente de padrão de mamadeira para padrão de peito. O padrão de peito, a gente precisa confiar na autorregulação do bebê e principalmente na nossa capacidade de produzir leite suficiente para a nossa criança. Se algo não estiver bem com a sua amamentação, não existe em procurar ajuda, porque nesse momento a gente tem muitas ferramentas para poder te ajudar em relação a isso. Você não precisa sofrer sozinha, não precisa trocar o seu leite materno, né, pelo complemento. Se é necessário complemento em algum momento da vida da sua criança, é muito importante que esse complemento seja pontual e logo você volte para o aleitamento materno exclusivo. Se você não está conseguindo isso sozinha, busque ajuda, é muito importante. Comece então a buscar ajuda assistindo essa aula aqui, que eu tenho certeza que já vai clarear muito o seu caminho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você conte para mim também como foi a sua descida do leite lá na maternidade. Demorou? Foi rápido? Conta aqui para mim nos comentários, que é legal a gente saber também o que acontece com vocês. A gente se vê então no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. É muito importante para a gente saber então que vocês estão gostando e também para o YouTube propagar esse vídeo para mais e mais mamães. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Meninas, e uma coisa super importante que eu preciso falar para vocês é que a gente nunca pode medir a quantidade de leite que a gente tem pela ordenha. Então, o que a gente consegue tirar, seja manualmente, ou seja com a bombinha elétrica ou com a bombinha manual, não representa a quantidade de leite que você tem na mama. E sabe por que eu tô falando isso? Você pode falar, Andressa, meu bebê tá com 3 dias. Você falou que com 3 dias o estômago é do tamanho de uma noz e comporta até de 22 a 27 ml. Mas quando eu vou fazer a ordenha, eu só tiro 3 ml. E aí, como que eu faço? Meu filho tá passando fome. Calma! A gente nunca pode mensurar, isso é um grande erro que as mamães cometem, mensurar a quantidade de leite pelo que elas conseguem tirar na ordenha. Primeiro, 80% do leite é produzido durante a mamada, então fique tranquila. O bebezinho no início vai fazer uma sucção mais rápida, porque ele vai conseguir tirar aquele leite que está armazenadinho ali, e imediatamente a sua glândula já vai fazendo brotar e brotar mais leite. É lindo, não é? Então, 80% do leite é produzido durante a mamada. E segundo lugar, tirar leite é muito diferente da boquinha do bebê fazendo estímulo ali, fazendo sucção efetiva ali.
Primeiro, porque tirar leite é uma coisa chata. Então, muitas vezes a gente fica lá olhando, ai meu Deus, só uma gota, só uma gotinha, não consegui, não tá saindo, acho que eu não tenho leite. Todos esses pensamentos já bloqueiam a ejeção do leite e a produção de ocitocina. Então, sempre que você estiver extraindo leite, olhe para aquela gotinha e agradeça aquela gotinha. Graças a Deus, muito obrigada, eu tenho leite, essa gota é preciosa, essa gota vale ouro, muito obrigada, essa gota vai salvar meu filho. Então, é muito importante você agradecer realmente a cada gota de leite. E também, quando a gente está fazendo a ordenha, a gente não tem os estímulos sensoriais. Não tem a temperatura do bebê, da boquinha do bebê ali no mamilo. Você não tem o cheirinho do bebê. Você não tem a pelinha dele passando, o contato pele a pele. Então, tudo isso vai gerar estímulo para a produção da ocitocina e sim, a ejeção do leite com maior facilidade. Certo? Combinado? Então, não quero que vocês fiquem preocupados com a quantidade de leite que vocês conseguem tirar. Ok? Vamos mudar essa chavinha, mudar para padrão de peito. Confie na sua capacidade e na capacidade do bebê.